Durante 40 dias na Quaresma, ninguém na Europa medieval podia comer ovos. O problema? As galinhas não paravam de botar. Sem brincadeira. Hoje, a gente bota um ovo na geladeira e ele dura o quê? Umas semanas? Eles precisavam que esses ovos durassem meses, não semanas. Para isso, eles selavam os mais de 7.000 poros da casca. Usavam de tudo: gordura, cinzas da lareira, até uma solução de cal que fazia um ovo durar 1 ano. Você ouviu direito. E essa engenhosidade toda faz parte da nossa série, Conservação de Alimentos na Idade Média. Este já é o 9º episódio que a gente mergulha nesse universo. Então, voltando ao assunto. A verdadeira pergunta não é só como eles faziam, é se essas técnicas, com centenas de anos, ainda funcionam hoje. E qual o gosto de um ovo guardado por 1 ano? Então, já que estamos falando de guardar coisas para o futuro, aproveita e se inscreve no canal. É o melhor jeito de não perder nada. Para começar, a necessidade de conservar ovos não era um capricho, era uma questão matemática de sobrevivência. Na Europa medieval, entre os séculos XII e XV, a vida era regida por 2 relógios, o da natureza e o da igreja. E para a esmagadora maioria da população, cerca de 85 a 90% de camponeses, esses 2 relógios ditavam quando se comia e quando se passava fome. A vida urbana era a exceção, a regra era o campo, e no campo, a sazonalidade era a lei. Ovos, a proteína mais barata e acessível, eram abundantes na primavera e verão. No inverno, a produção despencava. Isso não era achismo, era gestão. Manuais da época, como o Walter of Henley's Husbandry do século XIII, já tratavam a criação de aves com a seriedade de um manual de negócios. Eles sabiam que a produção era cíclica. E para uma família camponesa que vivia com 2 a 3 libras por ano, cada ovo contava. Pensa nisso. Perder um ovo não era um inconveniente, era perder capital. E o grande complicador nesse sistema era o calendário da igreja. A Quaresma, com seus 40 dias de jejum, proibia o consumo. Essa proibição transformava a conservação de ovos de uma boa ideia em uma estratégia de sobrevivência essencial. E não dá para exagerar o impacto disso. A Quaresma era o principal motor por trás dessas técnicas. Pensa bem, por 40 dias o consumo era 0, mas as galinhas não recebiam o memorando. Elas continuavam produzindo diariamente. O resultado era um excedente gigantesco. As semanas antes da Terça-feira Gorda, o Mardi Gras era uma corrida contra o tempo, uma operação de armazenamento em massa. E aqui está a origem de uma tradição que dura até hoje. A Páscoa explodia em consumo de ovos justamente porque eles tinham sido guardados por mais de 1 mês. Decorar e presentear ovos era celebrar o fim da escassez. O ovo virou símbolo de ressurreição, mas também, de forma bem prática, o símbolo de que o jejum tinha acabado. Essa pressão religiosa e social forçou uma solução, e a base de quase todas as técnicas era a mesma, uma lógica simples, mas genial. A ideia central era impedir o contato com o ar. A casca de um ovo que parece sólida é, na verdade, uma peneira. Tem entre 7.000 e 17.000 poros microscópicos. É por ali que as bactérias entram e a umidade sai. O objetivo, então, era tapar esses buracos. O método mais barato e comum era usar gordura, sebo de carneiro ou banha de porco. Derretia-se a gordura, mergulhava-se o ovo fresco e não lavado e deixava-se secar. A gordura solidificava e criava um selo impermeável. Isso funcionava por 2 a 3 meses, se guardado num lugar fresco. Para os mais ricos, a cera de abelha era ainda melhor. E a gente sabe disso por registros bem mundanos. Livros de contas de lugares como a Abadia de Ramsey no século XIV listam a compra de sebo para usos domésticos. Adivinha qual era um desses usos? Mas claro, selar um ovo já estragado não adianta nada. O sucesso da técnica dependia totalmente da seleção e do manuseio inicial. E existiam regras rígidas para isso. Manuais de gestão doméstica como o francês Le Ménager de Paris eram claros. O ovo tinha que ser o mais fresco possível, colhido no mesmo dia. E, mais importante, não se podia lavar os ovos. A lavagem remove a cutícula, uma película protetora natural, que é a primeira barreira contra bactérias. Lavar o ovo era literalmente abrir a porta para o inimigo. Até a posição de armazenamento importava. Eles guardavam os ovos com a ponta fina para baixo. Acreditava-se que isso mantinha a gema centralizada e a bolsa de ar no lugar certo, prolongando a vida útil.
Se você achou essa informação valiosa, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem isso também. E comenta aí, você conhecia esses detalhes ou isso foi novo para você? Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal. Com o ovo certo em mãos, era hora de escolher o método. E um dos conservantes mais poderosos da época era onipresente, o sal. O processo era direto. Uma salmoura, que é simplesmente água com uma altíssima concentração de sal, era preparada. Os ovos iam para um pote de barro e a salmoura fria os cobria. O mesmo Le Ménager de Paris, aquele guia do século XIV para a jovem esposa, descreve esse método. Era conhecimento doméstico estabelecido. O resultado garantia de 4 a 6 meses de conservação. Impressionante. Mas tinha um custo. O sal age por osmose, puxando a água para fora do ovo. O efeito era uma clara borrachuda e um sabor extremamente salgado. Não era um ovo para comer frito, mas um ingrediente para ensopados, onde o sal se diluía. Mas e se você não quisesse alterar tanto o sabor? Existia uma alternativa que usava o princípio oposto. Não a imersão em líquido, mas a privação total de umidade. A outra abordagem era enterrar os ovos em material seco. E o melhor de tudo, era praticamente de graça. Usava-se cinzas da lareira, farelo de trigo, serragem, areia. Qualquer coisa que preenchesse o espaço e absorvesse a umidade. As cinzas de madeira eram especialmente boas. São alcalinas e higroscópicas, ou seja, absorvem água. Criavam um deserto em miniatura ao redor do ovo, impossível para bactérias prosperarem. Inventários de mosteiros, como os da famosa abadia de Cluny, listam enormes quantidades de farelo. Não era só para os animais, era material de embalagem. O resultado era uma conservação de 3 a 5 meses, mantendo a textura do ovo muito mais intacta que a salmoura. Era um método popular e eficiente. Mas para quem buscava a longevidade máxima, existia uma técnica que beirava a química moderna. E essa técnica usava a cal. Sim, a mesma cal usada para fazer argamassa na construção de catedrais. Eles misturavam cal apagada, ou hidróxido de cálcio, com água. O resultado era uma solução leitosa e extremamente alcalina, que mais tarde seria chamada de water glass. O pH dessa solução ficava em torno de 12,4. Para uma bactéria, isso é um ambiente apocalíptico. Nada sobrevive. Isso não foi uma invenção medieval. O romano Columela já descrevia algo parecido no século I. Era tecnologia antiga, mas perfeitamente aplicada. O resultado? Ovos que duravam mais de 6 meses. Em condições perfeitas, chegavam a 1 ano. 1 ano. Ao retirar, era só lavar bem. A clara podia ficar um pouco mais rala, mas o ovo estava perfeitamente bom para cozinhar. Percebe a dimensão? Não era sorte, era um sistema. Um conjunto de conhecimentos práticos que transformavam um alimento frágil em uma reserva de valor para o ano todo. Mas todos esses métodos tinham um multiplicador de eficácia: o frio. O local de armazenamento era tão crucial quanto a técnica de vedação. Castelos e mosteiros possuíam adegas de pedra, construídas no subsolo, que mantinham uma temperatura estável entre 8 e 14 graus Celsius. Para o camponês, o equivalente era um buraco no chão de terra da cabana, forrado com palha. O impacto era drástico. Um ovo selado com gordura, guardado a 20 graus, durava 1 mês. O mesmo ovo, numa adega a 10 graus, passava de 3 meses. O frio retardava as reações químicas e o crescimento de bactérias. Era a diferença entre um lanche e uma refeição de inverno. Basicamente, uma adega medieval era o equivalente a uma geladeira de baixa potência, funcionando com a física da Terra. E esse princípio de controle de temperatura para conservação é exatamente o mesmo que usamos hoje. A tecnologia mudou, a ciência não. Mas mesmo com o melhor armazenamento, a dúvida persistia por meses. A solução era um teste de flutuabilidade simples e brilhante. Um ovo fresco, quando colocado na água, afunda. Com o tempo, a umidade evapora pelos poros da casca e o ar entra, aumentando a bolsa de ar interna. Um ovo velho flutua. Se ele boiasse completamente, estava estragado e era descartado. Mesmo os ovos bons não eram tratados como frescos. Um livro de receitas do século XIV, o Tractatus, sugere que ovos preservados eram usados em pães e tortas,
onde a textura alterada não importava. Os ovos frescos eram reservados para pratos delicados. Isso era gestão de qualidade. É um princípio que qualquer avó ensina até hoje. A física não mudou. Essa sabedoria prática, porém, não era um manual único para toda a Europa. Cada região adaptava a tecnologia com o que tinha à mão. No sul da Europa, onde o azeite era abundante, mergulhava-se os ovos em óleo. Em centros produtores de sal, como Lüneburg na Alemanha, a salmoura era um método óbvio. No norte, com suas vastas florestas, as cinzas de madeira e a serragem eram gratuitas e eficazes. A disponibilidade de calcário ditava quem podia usar o método da cal. Isso demonstra uma rede descentralizada de inovação, respondendo aos recursos locais. Era, na prática, uma espécie de open source da sobrevivência. Cada comunidade desenvolvia seu próprio software de conservação com o hardware local. Para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se. E essa capacidade de adaptação não era apenas uma curiosidade técnica, tinha um impacto econômico brutal. Conservar ovos era essencialmente especular no mercado de alimentos. Permitindo uma oferta estável ao longo do ano, a prática suavizava os picos de preço. Registros de cidades como Londres mostram que o valor dos ovos podia triplicar ou até quadriplicar entre a fartura da primavera e a escassez do inverno. Um comerciante que armazenasse centenas de ovos para vender na estação certa obtinha um lucro enorme. Para uma família, era a garantia de proteína. É o mesmo princípio de comprar ações na baixa para vender na alta. O ovo era um ativo financeiro, mas, como em qualquer investimento, o risco de perda era real. A verdade é que a falha era parte do processo, não era uma ciência exata. Um único ovo rachado podia contaminar um pote inteiro de salmoura. Um porão úmido estragava o método a seco com mofo. As fontes não dão números, mas uma taxa de perda de 10 a 20% era provavelmente considerada aceitável. A vida medieval era uma batalha contra a entropia. O objetivo não era a perfeição, era a sobrevivência. Garantir que a maior parte da produção chegasse aos meses de fome já era uma vitória. Até hoje, a indústria alimentícia global lida com perdas aceitáveis. A diferença é que, para eles, a margem de erro era a linha entre comer e passar fome. E essa compreensão da realidade vem de fontes surpreendentemente detalhadas. Não estamos adivinhando. A evidência está escrita em manuscritos de gestão doméstica como o Le Ménagier de Paris, de 1393, que dá instruções diretas. Está em tratados de agricultura como o Walter of Henley's Husbandry, do século XIII, e está nos livros de contas, como os da casa de Dame Alice de Bryan, na Inglaterra, que registram a compra de sal e potes de barro. A arqueologia confirma, encontrando esses mesmos potes em cozinhas medievais. Os historiadores são como detetives forenses, juntando fragmentos de dados, um manual de receitas aqui, um livro de contas ali, para reconstruir um sistema completo. E esses dados revelam uma última camada de complexidade. A técnica que você usava dependia diretamente de quem você era. Um camponês servo usaria o método mais barato, cinzas da própria lareira, guardadas num buraco no chão. Ele mirava em 3 ou 4 meses de conservação. Em contraste, o cozinheiro de um castelo na Borgonha tinha um arsenal de opções. Ele usava cera de abelha para os melhores ovos, guardados na adega de pedra, e água de cal em potes gigantes para alimentar os servos por mais de 6 meses. Um comerciante em Veneza usava sal, abundante pelo comércio marítimo. O mais notável é que esses métodos permaneceram praticamente inalterados por séculos. A verdadeira revolução só viria com a refrigeração artificial. Ela democratizou o que antes era um luxo. Não inventou a conservação, apenas a tornou universal e invisível. E essa invisibilidade nos deixou frágeis. A geladeira não nos ensinou nada. Ela apenas nos permitiu esquecer. Esquecer que cada caloria já foi uma batalha travada contra o tempo. Um conhecimento que virou um simples botão de ligar e desligar, que a gente nem sabe mais como funciona. A ironia é deliciosa, não acha? Nós, com toda a nossa tecnologia, somos a geração mais dependente da história. Um camponês analfabeto do século XIV, com um pote de barro e um pouco de cal, tinha mais autonomia alimentar do que a maioria de nós hoje. Ele entendia o sistema. Nós só apertamos o botão. Nossa obsessão por guardar as coisas não desapareceu, ela só ficou mais patética.
Trocamos a despensa cheia de ovos por gigabytes de fotos de comida que nunca vamos cozinhar. Acumulamos playlists, séries e notificações. Nosso instinto de sobrevivência virou um vício em colecionar o irrelevante. Então, se você prefere saber a só consumir, se inscreva. Este é o 9º mergulho que fazemos na nossa série sobre conservação de alimentos na Idade Média. E pense bem, se a sua geladeira parasse agora, por quanto tempo a sua inteligência conseguiria te manter alimentado? O progresso não nos fortaleceu, apenas nos deu a ilusão de que a fome não existe mais.